Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje estaremos vendo o resto do capítulo 21. Tá? Se Deus nos permitir, estaremos, como falamos na sexta-feira passada, acabando essa semana o estudo, fazendo na quinta e na sexta o estudo, então, do capítulo 22. Vamos ler, então. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. A primeira vez que esse anjo chamou João dentro do livro de Apocalipse, nós vemos que ele mostrou para João uma prostituta. Ele mostra uma prostituta no deserto. Agora ele está chamando para mostrar a esposa do Cordeiro. Na presente era, aonde nós estamos vivendo, a palavra de Deus, como em 2 Coríntios 11:2, ele fala da igreja como sendo a noiva do Cordeiro. Agora João está sendo conduzido para uma visão espiritual, em espírito, para poder ver a esposa do Cordeiro. É interessante que assim como a prostituta, ela é então mostrada como uma mulher num sistema religioso e também como uma cidade referida à Grande Babilônia. Aqui a esposa do Cordeiro, ela está sendo mostrada como uma cidade que está vindo. Então existe uma união especial entre Jesus e a sua igreja. E aqui existe uma união, um entrelaçamento entre a esposa do Cordeiro e a cidade amada que é a Nova Jerusalém. Meus queridos, por que isso? Porque a igreja vai viver dentro da cidade. A igreja é amada e a cidade será também. E a glória de Deus estará sobre a igreja, na igreja. Então vamos lá. Ou seja, é contemplada a esposa como a cidade, são contempladas aqui como sendo uma sendo a outra. Então, na verdade, a igreja morará na cidade. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Bom, observe então que nós já falamos que João foi levado em espírito, tendo então uma abertura de uma intimidade grande e imensa com Deus, ao ponto de ter visões a respeito das coisas que ele viu poder vir a essa cidade. Lá no livro de Ezequiel aparece também Ezequiel sendo levado acima de um monte e vendo uma cidade. Mas observe que a cidade, ela será o centro da nova criação. O Deus, como já vimos, criou um novo céu e uma nova terra. Então nós temos aqui o centro da nova criação, do mundo, podemos dizer. Existe uma discussão que toquei em outro vídeo, eu não tenho como mensurar isso mais profundamente. Meu conhecimento não alcança isso naquilo que busquei. Mas existe uma discussão se ela desceria à terra ou ela ficaria suspensa a uma certa distância da terra. É certo que as pessoas terão acesso a ela, mas como que suspensa no ar. Então vamos lá, vou deixar isso em aberto. Bom, Apocalipse 21:11 diz assim: E tinha a glória de Deus, ou seja, a nova Jerusalém, a cidade santa, que está entrelaçada com a esposa do Cordeiro que vai morar nela, ela tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Então, a Nova Jerusalém, a cidade amada, ela vem como a esposa do Cordeiro, ela vem com a luz resplandecente de Deus, que nós muitas vezes chamamos e nos referimos a isso falando como se fosse o Shekinah de Deus. Bom, ela é comparada a uma pedra preciosíssima. É a visão, então, que João vê da cidade como um todo. Ela tem, então, como um opala, como um diamante, como um topázio, como um cristal transparente, mas ao mesmo tempo brilhoso. Ele
vê como uma pedra de jaspe, uma glória inteira da cidade. Então ele se refere a ela como uma pedra preciosíssima, como se fosse uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Então aqui é como se, não sei se você já andou de avião, te olha lá, então tu olha e vê aquele brilho. É a primeira visão que ele tem, depois ele vai detalhar um pouco mais essa visão. A pedra de jaspe, ela tem um símbolo de pureza e de santidade. Bom, falando aqui no versículo 12, e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. A cidade, então, estará cercada por um grande muro, e tem 12 portas nesses muros, e sobre cada uma dessas portas, terá um anjo. Então, a cidade terá um grande muro. Este muro, então, tem 12 portas e 12 anjos. 12 anjos que estarão, cada um deles, sob essas portas. E em cada uma dessas portas terá o nome de uma das tribos de Israel. O nome de uma das tribos de Israel, isso na questão que se interpreta, por que o nome das tribos de Israel? Serão só para Israel? Não, isso serão uma menção, visto que estão nas portas, que na verdade foi através de Israel que o Messias veio e foi através de Israel que a mensagem do Evangelho chegou ao mundo. Israel foi um tipo de porta para a entrada da Nova Jerusalém. Bom, aqui vem um ponto, né? Por que precisaria de muro? Por que precisaria de porta? Visto que a morte não existe, o pecado foi extirpado. Bom, meus queridos, alguns dizem, dentro de uma visão pré-tribulacionista, né, que nem todos terão acesso a morar na cidade, com certeza, mas nem todos terão acesso a entrar na cidade. Ou terá algum critério, né, que possa envolver galardão, quem sabe alguns sendo salvos como que pelo fogo, né, ou quem sabe alguns não sendo a igreja, mas sendo colocados como aqueles que são salvos depois do arrebatamento, ou sendo parte da nação de Israel, morariam fora da cidade e só subiriam à cidade como adoradores e teriam que entrar pelas portas para assim poder glorificar e honrar a Deus. São posicionamentos. Pastor, qual é a veracidade plena? Difícil de falar. Mas haverá muros, haverá portas, como estão escritas aqui. E é interessante que haverá anjos sobre as portas. Quer dizer, quando Deus criou o jardim do Éden, ele botou querubins. Depois ele botou querubins para guardar. Então observe que há anjos e há uma menção. Esse anjo certamente é um anjo que vai procurar, juntamente com os muros, nessas portas, trazer como aquele que tem autoridade sobre a entrada dessa porta. Versículo 13. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas, assim como Jerusalém, que foi construída, ela tinha essas 12 portas, e cada uma delas tinha um nome. Aqui nós podemos ver que essas portas da Nova Jerusalém, elas vão ter 3 portas, cada uma no sentido de um ponto cardeal, norte, sul, leste e oeste. Versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Bom, o muro está para cima, o fundamento está para baixo. Isso aqui é muito bíblico, né? A cidade terá 12 fundamentos. Alguns dizem que cada um desses fundamentos estarão um em cima do outro.
Outros dizem que serão como colunas, então, esses fundamentos, que a terra, a Nova Jerusalém poderia estar suspensa e essas colunas, então, levariam isso até a terra. A verdade é que Efésios 2:20 diz que a igreja, né, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Bom, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, as portas da cidade têm o nome das 12 tribos. Os muros da cidade estão fundamentados sobre 12 fundamentos, que tem sobre eles os 12 apóstolos do Cordeiro. Nós poderíamos fazer uma discussão, quais são os 12 apóstolos do Cordeiro? Bom, se são 12, eu vou me arriscar a dizer que são os 11 que ficaram, mais o apóstolo Paulo. Bom, meus queridos, os muros da cidade revelam o seguinte, que tanto Israel e os fundamentos, os muros da cidade, nas suas portas, cujo nome estão as 12 tribos, falam de Israel. Os fundamentos da cidade, tendo os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro, e ainda que sejam judeus, eles são aqueles que pregam as boas novas para a igreja. Então mostra que tanto Israel como a igreja participam igualmente da herança da cidade. Eles têm acesso à cidade. Falando isso, então nós vamos ler o versículo 15 e diz assim: aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. Observe então que foi medido. Há uma descrição que essa cana de medir era de ouro. No tempo de João, normalmente essas canas de medir tinham 3 metros de comprimento. Falando isso, ele vai medir. E aqui no versículo 16 há uma descrição da sua medida. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Bom, alguns dizem então que a cidade poderia ser uma pirâmide. Isso não tem muito fundamento, né? Então, como se tivesse uma fórmula piramidal, né? Quadrada embaixo, focada para cima. Não, a cidade é um quadrado. Isso aqui é a coisa que nós podemos mais aceitar. A largura, a altura, o comprimento, a largura e a altura tinham então 12.000 estádios. Bom, 12.000 estádios, há quase que, alguns dizem, com certeza, 2.200 quilômetros. Alguns até, conforme o tamanho do estádio, botariam 2.400 quilômetros. 2.200 quilômetros de comprimento. Eu sou gaúcho, né? Estou aqui na cidade de Canoas, que pertence à região metropolitana de Porto Alegre. 2.200 quilômetros eu vou arriscar que é de Porto Alegre lá na Bahia, mais ou menos. Lá no fim da Bahia, do estado. Então vamos convir, é um tamanho que nenhuma cidade do mundo tem em largura, quanto mais em comprimento. Agora você pensa nisso para cima, é uma construção. Pensando nos homens tentar fazer a Torre de Babel, meus queridos. Pensando nos homens construindo a cidade de Babilônia. Pensando no anticristo construindo então a sua sede do seu governo mundial. O governo de Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, que vai vir à terra, tocando nela ou não. Ela vai ser uma cidade que vai ter 2.200 quilômetros de comprimento e de largura. Se nós fôssemos botar isso em cima do Brasil, eu não fiz isso. Se fosse botar aqui na América do Sul, eu vou dizer que ela seria de um tamanho assim gigantesco, né? Ela transcenderia a largura em muitas partes aqui da América do Sul. Ela é gigantesca e tem 2.200 quilômetros de altura. Quando o Senhor disse em João 14 que ele está indo para o Pai e vai nos preparar lugar, meus queridos,
haverá possibilidade de milhões de santos pertencentes à igreja estarem nessa cidade e muitos adoradores poderem entrar nela. Eu vou dizer que nessa proporção de altura, todas as construções que existem no mundo hoje, se fossem colocadas umas sobre as outras para as pessoas, toda a população do mundo caberia dentro dessa cidade, pensando em construções que sobem 2.200 quilômetros de altura. Isso é uma coisa impressionante. Os edifícios hoje, os mais altos do mundo, eles têm, não sei, 1.000 metros, não sei quanto é que tem, eu já olhei isso, agora me esqueci. 1.000 metros, 1 quilômetro. A Nova Jerusalém terá 2.200 quilômetros de altura, de largura e de comprimento. Bom, será uma construção jamais vista. E aqui há uma medição, então, no 17, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Bom, meus queridos, aqui há uma discussão, se 144 côvados seria 50 centímetros ou seria 55. Há algumas discussões, né, a respeito da questão do côvado. O côvado menor era 45, o côvado médio era 50, o côvado maior era 55. A verdade é o seguinte, 144 côvados, conforme alguns dizem que daria 65 metros de espessura. Outros dizem que daria 72. Não vai importar muito, mas vamos convir, aqui está a largura. A espessura será 65 metros. Vamos lá. Versículo 18. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Bom, falando do muro, o muro, ele na verdade terá um aspecto como de jaspe, como da cidade. O muro será feito então de uma joia bela, sólida e transparente. As pessoas poderão ver através do muro. Como a cidade é pura, é santa, não há necessidade de esconder as coisas. A cidade será feita de ouro semelhante a um vidro puro, um vidro de ouro, um ouro que nós não conhecemos. Tudo na cidade evidencia pureza e transparência. No versículo 19, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Aqui vai começar uma descrição, e eu vou ler aqui o versículo 19 e 20 todo. O primeiro descrição do muro da cidade. Vamos lá. O primeiro fundamento era o jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo beliro, o nono topázio, o décimo crisopraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. Bom, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Então está falando dos fundamentos agora. Vamos lá. Alguma descrição. Primeira, essas pedras são semelhantes às pedras que estavam no peitoral do sumo sacerdote. Descrição. Eu vou ler aqui porque eu não domino esse assunto, tá? Jaspe é uma pedra cristalina. A safira, ela tem uma cor azul clara. A calcedônia é como fosse uma ágata esverdeada. A esmeralda tem um verde brilhante. O sardônio é um branco avermelhado. O sárdio, ele como tivesse a cor de sangue. O crisólito é um amarelo ouro transparente. O berílio é uma esmeralda verde mar. O topázio é um amarelo esverdeado. O crisopraso seria uma cor verde clara, ao mesmo tempo amarelada. O jacinto seria como um zircão violeta. A ametista seria a cor roxa. Deus é luz. E a sua luz, então, passando por entre essas pedras,
de muitas cores, certamente produzirá algo que é absolutamente impressionante. Meus queridos, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Bom, são apenas 12 portas para uma cidade que tem 2.200 quilômetros de extensão. Então, quadrada, de um lado tem 3 portas, do outro lado tem 3 portas, 3 portas, 3 portas. 2.200, isso mais ou menos nos dá uma noção que a distância entre as portas é absolutamente gigantesca. Então tem muitos quilômetros de distância entre uma porta e outra. Meus queridos, essas portas, elas terão pérolas, elas serão na forma de pérolas. Isso faz menção aos evangelhos, onde o Senhor fala de um homem que encontrou uma pérola de grande valor, como se pudesse ser uma menção. Uns entendem isso como Jesus encontrando a igreja, e outros homens encontrando então e vendo a possibilidade de entrar na Nova Jerusalém. Falando isso, vamos ler o versículo 22. E nela não havia templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quando o homem pecou, Deus se retirou então, na verdade, a sua presença da humanidade. Ele manda Moisés construir um tabernáculo, e depois Salomão constrói um templo. Em ambos esses lugares havia um lugar chamado Santo dos Santos. Tinha o átrio, tinha o lugar santo e o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, ali é o lugar onde ficava a Arca de Deus, aonde tinha os querubins com as suas asas e olhando para dentro da arca, para o propiciatório, que era a tampa que ficava em cima da arca. Lá dentro, então, tinha um gomer, tinha a vara de Arão, o gomer do maná, tinha a vara de Arão que floresceu, e tinha também a tábua dos 10 mandamentos. Meus queridos, dentro da arca, a presença gloriosa de Deus estava ali, como Deus tivesse ficado num lugar, como Deus se retirou da sua presença estar em toda a terra, ele ficou num lugar. E ele estabeleceu sacerdotes que serviam como mediadores entre ele e os homens. Agora, Jesus Cristo é o novo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Todas as coisas estão consumadas. O Deus vivo é a própria luz. Então, não há templo, porque o próprio Deus e o Cordeiro, visto que não há mais pecado, o pecado foi banido, não há necessidade de templo, porque o próprio Deus e o próprio Cordeiro são o templo. Lendo o versículo 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Meus queridos, observe que a Bíblia diz, como falamos outro dia, no livro de Hebreus, no capítulo 1, que o Senhor Jesus é o resplendor da glória do Pai. O Cordeiro é a lâmpada. Então a glória de Deus resplandece através do seu Filho. Nós vemos que quando Deus fez a primeira criação, Ele colocou o sol, a lua e as estrelas como os luminares. Aqui não há necessidade de sol na nova criação, na nova terra, porque a glória da Nova Jerusalém, que é ao mesmo tempo a glória de Deus que estará derramada sobre a sua igreja, ela tem então a capacidade de ser uma luz natural. O resplendor da glória do Pai, ele é refletido através do seu Santo Filho, Jesus Cristo. Também é interessante que o nome então das tribos escrito nas portas. A igreja está dentro da cidade, ela é a cidade, mas ela também é a esposa. Os fundamentos sendo escritos, estando escrito ali nos fundamentos, o nome dos apóstolos, o fundamento da cidade, nós podemos ver que Deus compartilha parte da sua glória com os seus santos. Que coisa maravilhosa! E aqui diz no 24, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Bom, aqui
podemos dizer o seguinte: haverá nações? Bom, a cidade santa será o lar futuro da igreja. As nações não morarão na Nova Jerusalém, mas a igreja morará. As nações virão para adorar e glorificar a Deus e entrarão pelas portas, cujo anjo está lá. Bom, a nova terra será o lar de Israel e dos santos ou salvos após o arrebatamento. Isso aqui é uma visão, uma noção, porque temos que dizer que as nações que viverão nesse tempo, os membros dessas nações, certamente terão que ser nações celestiais. Então, as nações com aqueles que as controlam, eles virão então adorar a Jerusalém, a Nova Jerusalém, adorar o Cordeiro, adorar a Deus. E eles são os representantes de Israel e de todos aqueles que são salvos depois do arrebatamento. Isto é uma interpretação. Quem sabe outros podem interpretar que conforme o tipo de caminhada que alguém caminha com Deus, ainda que sejam salvos, não tem a recompensa ou a honraria de morar na cidade, mas terão que morar fora. Bom, são interpretações que já começam a tomar aí uma outra visão escatológica. Mas falando aqui, nós colocamos que isso aqui não é da minha particular interpretação de forma nenhuma. Isso aqui foram coisas teológicas que eu me informei para poder falar e dar esse estudo. Então, caminhando aqui, as nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Então, há a Nova Jerusalém e haverá nações na terra. E essas nações na terra, dentro da visão que estou trazendo, uma visão teológica, pré-tribulacionista, elas serão então formadas pelos descendentes dos israelitas, como também dos santos que se convertem depois que a igreja é arrebatada. Falando isso, então, vamos ler o versículo 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Isso é normal, né? As casas, nós fechamos as nossas casas, as cidades antigas fechavam as suas portas à noite, só abriam durante o dia. Só que a Nova Jerusalém, como não haverá noite, porque ali há a presença permanente da glória de Deus, ela dissipa toda a noite, todas as trevas. Haverá luz sempre. Aí alguém pode dizer: mas nós não vamos ter necessidade de dormir? Certamente não, né, meus queridos? A palavra de Deus diz que aquele que nos guarda não tosqueneja, não dormita o guarda de Israel. Nós, com um corpo transformado, vivendo com o corpo e sendo glorificados como igreja e como salvos, teremos uma outra condição que não diz respeito a essa condição que temos hoje. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E no versículo 26 diz assim: e a ela trarão a glória e honra das nações. Então os visitantes irão à cidade para glorificar e honrar ao Senhor. Amém. Versículo 27, que é o último: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Bom, todos aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro são aqueles que nasceram de novo. Bom, só estes poderão entrar, é lógico, porque só estes estarão como nações, ou até mesmo, certamente, a igreja que era noiva e virou a esposa do Cordeiro, sendo a própria cidade, porque morará nela. Bom, o que nós podemos falar aqui? Quando Deus criou o jardim, Ele colocou nele Adão e fez a sua esposa Eva. E depois de ter colocado eles no jardim, Ele permitiu que Satanás pudesse entrar então no jardim. E ele tentou Eva e os homens caíram. Aqui Deus está dizendo que aqui Deus que nunca mais permitirá que isso aconteça. Olha só, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro.
Bom, aqui não vamos pegar a noção que certamente lá todos estão de uma forma, ainda que possam ter, quem sabe, privilégios diferentes, todos estarão, com toda certeza, escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas há uma menção, então, que o Senhor, Ele estará impedindo que qualquer tipo de sujeira, imundície, esteja lá dentro da cidade, porque nela só entrarão realmente aqueles que são salvos. Isso é uma menção para nós, que hoje, nesse tempo, devemos buscar nos aproximar de Deus e combater o bom combate da fé, perseverando até o fim, não olhando para trás, como a mulher de Ló, como Demas e como todos aqueles, Judas Iscariotes, como todos aqueles que de alguma forma, amando o dinheiro, amando esse século, amando mais as pessoas do que a Deus, rejeitaram a grande salvação que foi nos concedida pelo Senhor Jesus Cristo. Conservemos até o fim a nossa confissão, testemunhando que o Senhor é o que Ele realmente é, o nosso Deus, o nosso Salvador. Ele é o Cordeiro, Ele é a palavra viva, Ele é a própria lâmpada do Pai, Ele é tudo aquilo que disse que é. Ele é aquele que era, Ele é aquele que é e Ele é aquele que há de vir. E quando Ele vir, nós devemos estar posicionados conforme aquilo que Ele mesmo prescreveu. Que Deus te abençoe. Amanhã voltaremos, entrando então no capítulo 22, se o Senhor permitir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.